Olá, boa noite. Boa noite. Papa preside missa do Crisma na Basílica de São Pedro. E diz aos sacerdotes que um padre mundano é um pagão clericalizado. Santo Padre vai a uma prisão italiana e lava os pés de 12 detentos. Nossa equipe mostra como a arte pode revelar que ciência e fé podem caminhar juntas. Na Catedral da Sé, os padres se reúnem para renovar as promessas sacerdotais. Em Minas Gerais, clero e representantes pastorais das paróquias da Arquidiocese participam da Missa da Unidade. Na Diocese de Lorena, a alegria dos fiéis pela volta à participação presencial às celebrações em preparação para a Páscoa. Senado aprova mudanças nos procedimentos sobre a alienação parental. E novo presidente da Petrobras toma posse na sede da empresa no Rio de Janeiro. 14 de abril, quinta-feira santa. Início do Tríduo Pascal. O Canção Nova Notícias começou. O Papa Francisco presidiu a missa do Crisma na Basílica de São Pedro hoje de manhã. Em sua homilia, se dirigiu aos sacerdotes e disse que um padre mundano é um pagão clericalizado. Ao fim da tarde, o Santo Padre foi a um presídio para celebrar a ceia do Senhor e, num gesto de humildade e serviço, lavou os pés dos detentos. Aproximadamente 2.000 sacerdotes participaram da solene celebração crismal com o Papa Francisco, que em sua homilia como bispo de Roma, dirigiu suas palavras aos colaboradores de sua diocese. O pontífice disse que o sacerdócio é uma graça muito grande, que se destina primeiramente aos fiéis, e que o próprio Senhor dá recompensa ao sacerdote através do seu amor e perdão incondicional. E completou: não há recompensa maior do que a amizade com Jesus. Não há paz maior do que o seu perdão. Não há preço mais elevado do que o seu precioso sangue. Não permitais que isso seja vivido com uma conduta indigna. O Santo Padre recordou que manter os olhos fixos em Jesus é uma graça que se deve cultivar no exercício do ministério. Francisco alertou os sacerdotes sobre as tentações ao longo do caminho e destacou 3 espaços de uma idolatria escondida. A primeira é a mundanidade espiritual, uma proposta de vida que coloca o crucificado em segundo plano, que leva exclusivamente à procura da própria glória. E essa atitude rouba a presença de Jesus humilde e humilhado, do Cristo sofredor com todos os que sofrem. E alertou: um sacerdote mundano não passa de um pagão clericalizado. Um sacerdote mundano não é altro que um pagano clericalizado. Outro espaço de idolatria que o Papa apresentou é a primazia ao pragmatismo dos números e recordou aos padres que as pessoas não se podem reduzir a quantidades e que Deus dá o Espírito sem medida. Já a terceira tentação, segundo Francisco, é o funcionalismo, um ambiente sedutor em que muitos têm como seu alimento somente o próprio eu e estão enamorados pelo plano de rota, pelos projetos pessoais, mas não pelo verdadeiro caminho. Così da lasciare tutto lo spazio a Dio. Após a homilia, foram renovadas as promessas sacerdotais e, em seguida, o Papa consagrou os santos óleos dos enfermos dos catecúmenos e do Crisma, que serão usados na administração destes sacramentos ao longo do ano. Outro momento que marca a Quinta-feira Santa é a celebração da Ceia do Senhor. O Papa Francisco presidiu este primeiro evento do Tríduo Pascal fora do Vaticano, no cárcere de Civitavecchia, uma cidade próxima aqui de Roma. Ali o Santo Padre, seguindo o rito litúrgico, lavou os pés de 12 detentos. O Papa disse em sua homilia que Jesus, com um gesto que toca o coração, lava os pés dos seus discípulos, inclusive do traidor, aquele que o vende e lhe diz amigo, e Cristo também espera por ele até o fim. E recordou: Deus perdoa sempre, perdoa tudo. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E antes de realizar o ato do lava-pés, Francisco afirmou que esta atitude significa: eu não julgo ninguém, eu tento servir a todos. E fez um convite para que sigam constantemente com o desejo de servir e perdoar. E vamos agora com Rodrigo Luiz, em São Paulo, que traz informações sobre a celebração dos Santos Óleos em São Paulo. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Boa noite para você e boa noite a todos os amigos que nos acompanham.
Na maior arquidiocese do Brasil, os padres das mais de 300 paróquias se reuniram na Catedral da Sé para a renovação das promessas sacerdotais. A celebração foi presidida pelo cardeal Odilo Scherer. Essa é a primeira quinta-feira santa que Padre Benedito compareceu à missa crismal da Catedral da Sé como sacerdote para renovar seus votos. A sensação é como se eu estivesse novamente sendo ordenado, porque é uma grande emoção para mim também estar aqui diante dos meus irmãos sacerdotes. Já para o diácono Cleiton, ver os colegas renovarem os votos foi uma inspiração para prosseguir com seus estudos. É uma expectativa muito grande, que são anos que nós ficamos aguardando, que vamos trabalhando várias questões, que ficamos juntos com o povo de Deus, crescendo, e justamente são eles que fazem a nossa vocação crescer e amadurecer e ser um sinal de Deus aqui no mundo. Além de ter a renovação dos votos dos sacerdotes de mais de 300 paróquias da Arquidiocese de São Paulo, a missa crismal da Santa Sé também contou com a bênção dos Santos Óleos. Durante a Santa Missa, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, lembrou da importância do sacerdote para a igreja e da participação ativa dos fiéis no Tríduo Pascal. A todos os católicos, não só de São Paulo, mas de todos os lugares do Brasil que nos acompanham, a gente convida a participarem intensamente das celebrações do Sagrado Tríduo Pascal de Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. A Santa Missa Crismal na Catedral da Sé reuniu, além de religiosos, muitos fiéis. Agora a gente vai ver com a repórter Gabriele Dutra como foi essa celebração lá em Belo Horizonte. Pois é, Aline, aqui em Belo Horizonte a celebração aconteceu na Catedral Cristo Rei. Pelo terceiro ano consecutivo, a solene missa da unidade foi com restrição de público. Mas este ano, além do clero, cada conselho pastoral das regiões episcopais pôde trazer 2 representantes. Nós precisamos da força da presença, a força do encontro, a força da celebração. Por isso, muito nos alegramos e nos fortalecemos, estando aqui juntos com a igreja viva, povo de Deus em comunhão, na tarefa bonita e importante de sempre proclamar a palavra de Deus. Alegria para quem foi representar a comunidade. A gente busca esse reencontro com a Eucaristia e busca também levar para aqueles que não puderam estar presentes como é possível você estar de volta aos templos. Dom Valmor destacou que o momento é de renascer a esperança ante a tudo que o mundo vive e afirmou: o compromisso da igreja no mundo sofrido é promover a paz. Na diversidade da igreja, a presença de novas comunidades e movimentos dá voz à unidade. É a oportunidade de reavivarmos em nossos corações o compromisso de vivermos na comunhão, na participação e no fortalecimento da missão. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde revela que os números do Covid-19 estão diminuindo. Todas as regiões do planeta apresentam tendências de queda, tanto no número de novos casos como nos óbitos semanais. O número de novos casos de Covid-19 no mundo continua a diminuir. Desta vez, redução de 24% em comparação com a semana anterior. O número de mortes semanais segue em queda, com índice 18% menor que o último levantamento. Apesar da melhora no cenário epidemiológico da doença, a OMS mantém a classificação da Covid-19 como pandemia. A determinação acompanha as recomendações do Comitê de Emergência da entidade. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o mundo ultrapassou esta semana 500 milhões de casos registrados de contaminação pelo coronavírus. Mais de 6 milhões de pessoas perderam a vida, informa a pesquisa semanal. Para a OMS, esses números devem ser ainda maiores. A organização afirmou que é preciso fortalecer a resposta de cada país à pandemia por meio da atualização dos planos nacionais. O conselho da organização recomenda que pelo menos 70% da população mundial seja vacinada até o início de julho. Vamos voltar a São Paulo com Rodrigo Luiz, porque nossa equipe mostra como a arte pode revelar que ciência e fé podem sim caminhar juntas. Rodrigo. Ciência e fé. Veja como a arte pode ajudar na compreensão dessas que são consideradas 2 asas para se alcançar a contemplação da verdade.
Durante a pandemia, o Hospital das Clínicas, maior complexo hospitalar de São Paulo, recebeu painéis que trazem fé e esperança. Um deles, de 200 metros quadrados, pintado pelo famoso artista Eduardo Cobra. Nossa equipe mostra como a fé o ajudou a superar desafios. Quem vê o artista Eduardo Cobra pintando suas belas obras não imagina que ele já passou por momentos difíceis. Problemas psicológicos, físicos, doenças na família que o faziam ficar deprimido. Passava por médicos, psiquiatras, tomava 12 comprimidos de tarja preta por dia, enfim. De repente eu recebi uma ajuda, recebi um apoio, recebi uma mão, na realidade, que me resgatou dessa situação. E essa mão é a mão de Jesus Cristo. Experiência de fé que começou a ser compartilhada. Neste painel de 200 metros no muro do Hospital das Clínicas, o artista mostrou que fé e ciência podem caminhar juntas. Através do meu exemplo de vida, do que aconteceu comigo, eu acabo transferindo isso nas mensagens dos meus painéis. Eu acho que, produzindo esse mural ali nas clínicas, eu pude perceber que enfermeiros, médicos, muitos que trabalham ali em vários setores, têm sim muita fé em Deus. Este outro painel é do artista Valdir Grisolha. A enfermeira no centro simboliza a mãe que acolhe e a rosa, a paz. Mosaicos ao redor foram pintados por funcionários do próprio hospital. Foi também contribuído com vários profissionais que ajudaram a colorir, a fazer parte desse painel, uma forma mesmo de estar a gente acolhendo esses profissionais da mesma forma que ele acolheu a gente na pandemia. Para os profissionais do Hospital das Clínicas, receber estes murais aqui é uma verdadeira inspiração para um trabalho que eles fizeram em tempos tão difíceis. É um orgulho muito grande e é uma gratidão que a gente tem que fazer a esses dois profissionais, o Cobra e o Valdir, que estão prestando uma homenagem não apenas ao HC, a todo o Sistema Único de Saúde. Nesta Semana Santa, o nosso convite é para fazer uma verdadeira peregrinação pela vida dos santos. Ao visitar o Brasil em 1991, para beatificar Madre Paulina, o Papa João Paulo II disse que o nosso país precisava de santos, porque a santidade é a prova mais convincente da vitalidade da Igreja. O Brasil é terra de Frei Galvão, de Santa Paulina, Dulce dos Pobres e mais outros 30 beatos canonizados pela Igreja, além de uma lista extensa de candidatos aos altares. A Igreja de Santo Agostinho, em São Paulo, guarda a história de um futuro santo. Estamos falando de Padre Mariano de la Mata, um religioso espanhol da Ordem dos Agostinianos, nascido em 1905 e que chegou ao Brasil em 1931. Alguém que praticava sempre as virtudes, a bondade, a generosidade, então não havia tempo ruim para o Beato Mariano de la Mata. A urna com restos mortais, a faixa de sua ordenação sacerdotal, o terço e o cálice utilizado pelo sacerdote são relíquias que testemunham o que ele foi em vida. O religioso faleceu em 1983. Padre Mariano de la Mata trabalhou no Brasil por 50 anos. Foi um sacerdote com um olhar muito atento às crianças, aos enfermos e aos pobres. Suas virtudes heróicas foram reconhecidas em 2006, quando ele foi beatificado. Agora está a um milagre de ser santo. Neste momento temos caso que indica todo que realmente foi milagre. Estamos aí, bem avançado o processo, mas ainda há falta de algum laudo médico. Mariano de la Mata era espanhol, mas o Brasil foi seu campo de missão. Ele é um entre os 52 beatos cujo processo de canonização está em nosso país. O trabalho desses jovens é levantar informações a respeito de santos, beatos e servos de Deus. Dados que nem sempre são encontrados com facilidade pelo público leigo. Esse projeto não é só de registro, não é só um arquivo. Ele também é de inspiração para que as pessoas, conhecendo a história daqueles que viveram em nossa terra, daqueles que nas nossas dificuldades chegaram ao caminho da santidade, para que também cada um de nós
possa chegar lá. As biografias e demais informações ficam disponíveis nas redes sociais. Em semanas de esforço concentrado, o Senado aprovou algumas mudanças nos procedimentos para garantir maior segurança para as crianças e adolescentes no Brasil. Vamos a Brasília saber um pouco mais sobre esse assunto com Ronaldo da Silva. Boa noite. Olá, gente, boa noite e boa noite também a você de casa que nos acompanha agora. 2 importantes projetos de lei foram aprovados para garantir essa proteção. Um amplia a divulgação de dados de menores desaparecidos e outro reforça a proteção contra alienação parental. As mudanças foram aprovadas durante uma sessão deliberativa semipresencial. A alienação parental acontece quando um dos pais influencia a criança ou adolescente contra o outro genitor. A prática é considerada criminosa. O texto aprovado no Senado altera a lei e proíbe juízes de conceder a guarda compartilhada e favorecer pais investigados por violência doméstica. Para começar a valer, o texto precisa do aval da Presidência da República. A relatora da lei, senadora Rose de Freitas, destacou a importância do debate público sobre o tema. Alterar a lei de alienação parental é um trabalho muito delicado. É compreensível que logo atrai a atenção de muita gente, e não simplesmente juristas, mas que seja objeto de debate de segmentos da sociedade. Para a advogada Iana Peleja, a alteração é de fundamental importância para a proteção das crianças e adolescentes. Ela visa resguardar o interesse da criança e permitir que, ainda que a briga dos pais esteja acontecendo, que elas aconteçam na Justiça de Família. Outro projeto aprovado no Senado determina a ampliação da divulgação de informações sobre o desaparecimento de crianças. O texto determina que as forças de segurança notifiquem aeroportos, portos e empresas de transporte sobre o desaparecimento de menores de 18 anos. A proposta vai passar por nova análise dos deputados e determina a inclusão do desaparecimento no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Amplia esse cadastro e unifica ao mesmo tempo, ao invés de ficar um cadastro nacional para desaparecimento de criança e adolescente e outro só no ECA. Daqui a pouco eu volto com mais informações de Brasília, porque agora vamos para a previsão do tempo com Yara Naires. É que amanhã uma frente fria vai se intensificar sobre o sul, sudeste e algumas áreas aqui do centro-oeste. Yara, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. Bom, Ronaldo, o destaque prossegue no avanço da frente fria pelas regiões do Brasil por conta das instabilidades que tem causado. Para estes dias de preparação dos católicos para a Páscoa, há previsão de queda nas temperaturas e pancadas de chuva mais fortes nas 3 regiões, sul, sudeste e centro-oeste. A massa de ar frio vai deixar as manhãs do sudoeste do Rio Grande do Sul e interior de Santa Catarina mais geladas, registrando mínimas de 11 graus em Porto Alegre, 12 graus em Florianópolis e 9 graus em Curitiba. O sol não vai deixar de aparecer no litoral dos 3 estados, mas a chuva pode vir passageira no Paraná. A chuva isolada também pode passar por áreas do centro-oeste, com possibilidades de trovoadas. E os termômetros chegam aos 26 graus em Campo Grande, 30 graus em Goiânia e 31 em Cuiabá. A região que mais sentirá as instabilidades da frente fria é o sudeste. Por aqui você vai precisar preparar o guarda-chuva, pois as pancadas podem cair a qualquer momento nos 4 estados. Nas capitais, máxima de 24 e mínima de 18 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 27 e mínima de 20 graus. Em Vitória, máxima de 26 e mínima de 17 graus. Em Belo Horizonte e na capital paulista, variação de 13 e 19 graus. Para fechar, se você for passar a Páscoa aqui na Canção Nova, o tempo estará bem fresquinho. Pode chover e baixar ainda mais as temperaturas. Máxima de 21 e mínima de 14 graus. Para amanhã e no sábado são esperados 23 graus e 12 graus de mínima. Volto com vocês aqui no estúdio. Boa noite. Boa noite, Yara. Olha, comer peixe na Semana Santa faz parte da tradição e da devoção cristã. Mas esse costume traz também um significado. Nós vamos agora até Aracaju entender melhor sobre essa tradição. O jejum e a abstinência estão entre os mandamentos da Igreja.
Especialmente durante a Semana Santa, o católico é convidado a praticar também a abstinência de carne. Padre Jadilson esclarece sobre o verdadeiro significado dessa prática na igreja. A igreja nos convida à quarta-feira de cinzas e à sexta-feira da paixão. Por uma questão cultural, por uma questão de uma religiosidade, a gente fica aí indo praticamente às 7 semanas da quaresma se abstendo de carne. Mas, né, o sentido, né, do peixe tem algo muito maior, que com certeza é a conversão. Não adianta também nós ficarmos só presos a um peixe e esquecermos de vivermos uma experiência de conversão. O costume de comer peixe é ligado a uma forma de praticar o jejum e a abstinência, uma prática ao lado da caridade e esmola, indicada pela Igreja como prática de devoção típica do tempo da Quaresma. Por isso, nessa época, o consumo do peixe também aumenta. E aqui na tradicional feira de pescados, em Aracaju, não poderia ser diferente. Todos os anos, não perco nenhum ano, vendendo todos os tipos de pescados. A cada ano aumenta o fluxo de pessoas, né? E são clientes assim excelentes, maravilhosos. Comer peixe no lugar de carne é mais do que um valor material. Yolanda partilhou o que isso representa para ela e sua família. Semana Santa a gente sempre vem, né, comprando pescado, porque é uma tradição religiosa, né? A gente precisa manter viva a nossa fé. Então a gente sempre está por aqui, né? A Páscoa, a vida nova, a ressurreição, nossa fé em Cristo. Então a gente sempre está por aqui. É importante lembrar que o consumo de peixe também é necessário para a nossa saúde. Prevenção de doenças cardiovasculares, auxilia no controle do peso, auxilia no controle do colesterol. A carne do peixe, além de proteína, vitamina e minerais, ela também possui o ômega 3, que é um nutriente essencial para a saúde cerebral, desenvolvimento cognitivo e boa memória. O agronegócio brasileiro se destaca em diversos segmentos pelo mundo. Um deles é a piscicultura. Tendo em vista esse potencial, um intercâmbio está proporcionando aos produtores de camarões na África a oportunidade de adquirirem técnicas de produção de peixes no Brasil. São mais de 7.400 quilômetros entre os dois países. O projeto de colaboração entre Camarões e Brasil teve início em 2018, a fim de proporcionar conhecimentos, práticas e técnicas de diferentes ramos do agro brasileiro. Este ano foi firmada a colaboração para aprofundamento na produção de peixes. Nós temos dificuldade na produção dos alevinos e aração. Nós também temos dificuldade em tanque para a produção desses produtos. Durante o curso foram abordadas técnicas desde a procriação, desova, engorda até o preparo dos filés. Eles colocaram para mim as dificuldades de lá, que eles enfrentavam, tanto na questão da desova dos peixes, né? Deixar o alevino pronto para venda. Então, a dificuldade que eles tinham, tanto na questão estrutural, que é para montar um laboratório, quanto na questão de manejo do próprio alevino também. O setor da piscicultura brasileira tem conquistado destaque internacionalmente, tanto que no ano passado o Brasil ocupou o 4º lugar na produção de tilápias no mundo. A tilápia pode chegar a 45 centímetros e pesar cerca de 2,5 kg. Um dos fatos que a tornou o segundo peixe mais consumido do mundo é por apresentar um sabor mais suave e por ter menos espinhas na carne, facilitando seu preparo. A tilápia é campeã, tanto na produção quanto na venda, né, dos peixes. Ela é um peixe fácil de manejo, aceita a oscilação de temperatura de 20 graus a 28 graus, ela aceita tranquilamente. Aí o valor não é tão caro do peixe em si. Mesmo sendo um período de apenas 10 dias de curso, os engenheiros e produtores camaroneses estão otimistas. Isso vai dar um crescimento e isso vai aumentar o crescimento da nossa produção, piscicultura. E pourront, avec l'expertise, vai ser muito bom, porque vai ajudar, né, o país a desenvolver nesse setor. E para poder desenvolver essa nova técnica lá no nosso país e acabar essa carência de peixe que está fazendo falta lá no nosso país. Tomou posse hoje como presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho. O nome dele foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. José Mauro foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Saiba quem é o novo presidente da Petrobras. Graduado em Química Industrial, José Mauro Ferreira Coelho é mestre em Engenharia. Ex-oficial de Artilharia do Exército, ele já foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Também já ocupou a diretoria da empresa de pesquisa energética e, ao longo de 15 anos, trabalhou na Agência Nacional do Petróleo. Atualmente preside o Conselho de Administração da estatal Pré-Sal Petróleo S.A. E nós continuamos com assuntos de Brasília, porque as gestantes privadas de liberdade terão, a partir de agora, o direito a um tratamento digno durante e depois a dar à luz. Ronaldo da Silva traz mais informações sobre esse assunto. Ronaldo, é com você. É exatamente isso. Uma lei publicada no Diário Oficial da União assegura que uma mulher gestante ou puérpera que esteja presa tenha um tratamento humanitário. De acordo com o texto, a responsabilidade vai ser do poder público de promover o cuidado à saúde da detenta e do bebê, além de garantir os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto, assim como uma atenção especial para o período de pós-parto. O projeto havia sido aprovado no Congresso em março. E você sabia que o contribuinte na modalidade pessoa física pode destinar 3% do imposto de renda para instituições filantrópicas? Nos últimos anos, esses valores se tornaram importante fonte de recursos financeiros, inclusive mudando a realidade dessas organizações. No dia 31 de maio, termina o prazo para os brasileiros declararem o Imposto de Renda 2022. Mas, além de prestar contas com o leão, os contribuintes também podem aproveitar para ajudar ONGs. Milhares de instituições podem ser beneficiadas com a destinação de parte do imposto de renda. De acordo com a lei, o contribuinte, pessoa física, pode reverter 3% do imposto diretamente na declaração em doação para projetos filantrópicos. A doação, que é deduzida do imposto de renda, pode ser feita no ato de preenchimento da declaração no site da Receita Federal. O contribuinte pode seguir alguns passos até finalizar a doação. Preencher a ficha de doações diretamente na declaração, escolher o modelo completo da declaração e o sistema emitirá o documento de arrecadação da Receita Federal até o prazo da declaração. E reforçando, é necessário informar a quantia a ser destinada e o tipo de fundo escolhido. Também é possível escolher a esfera de atuação, nacional, estadual ou municipal. Nos últimos anos, os valores tornaram-se uma importante fonte de recursos financeiros para as instituições. A Associação Obras Sociais da Arquidiocese de Brasília destaca a importância da doação. Cada vez que as pessoas fazem essa opção, nós conseguimos transformar vidas. O Frei Rogério Soares convida a população a doar e ajudar as instituições filantrópicas que têm um papel tão importante na sociedade. Nossa instituição, a OASAB, que é as Obras Sociais da Arquidiocese de Brasília, está preparada para receber os 3% do imposto de renda das pessoas físicas. Ela tem vários braços sociais. É uma instituição de 61 anos, praticamente a idade de Brasília tem a nossa instituição. E nós conseguimos, por meio das doações, levar auxílio por meio das paróquias, por meio de instituições que são associadas à nossa instituição. Através da declaração do imposto de renda, você também pode ajudar os projetos sociais da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. É mais uma forma de ajudar aqueles que precisam de assistência social, proporcionando melhor qualidade de vida através do acolhimento. Dessa forma, promovemos a transformação de vidas por meio da formação integral do ser humano. Para saber mais como colaborar, acesse social.cançãonova.com. Você também pode ajudar a Canção Nova de outras formas, como a campanha do projeto Dai-me Almas. Eu me despeço por aqui, volto com você aí no estúdio e excelente final de noite e um santo tríduo pascal a todos. Para você também, Ronaldo, muito obrigado. Olha, a gente continua falando sobre esse assunto porque tem o projeto Geração Nova, o Progem, que é uma das obras sociais da Canção Nova, desde 2004, e tem como missão promover o desenvolvimento da comunidade nos campos profissional, educacional e social, estimulando o fortalecimento dos vínculos familiares, a socialização
e a convivência comunitária. Vale a pena investir na Canção Nova. Visite esta página e conheça social.cançãonova.com/Progem e saiba como destinar parte de seu imposto de renda para nossas obras sociais. Estamos com 41% da meta da campanha deste mês de abril. A Canção Nova conta com você. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigada por sua fidelidade e comprometimento. Estamos na Semana Maior da Vinda da Igreja. Você sabe o significado das celebrações dos Santos Óleos, a missa do Lava-Pés e a instituição da Eucaristia? Quem explica para nós é o Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Carlos Silva. A simbologia desse dia está nas duas celebrações que são previstas para esse dia, a Quinta-feira Santa. Os óleos para os sacramentos, o óleo dos catecúmenos, dos enfermos e da crisma, que são abençoados e consagrados com o bispo e seu presbitério pela manhã. Eles recordam a instituição do sacerdócio ministerial. Afinal, os sacerdotes devem viver uma profunda união com seu Senhor, santificando o povo de Deus pela celebração dos sacramentos. A Eucaristia nos envia para a vivência do serviço na imagem do lava-pés. O lava-pés nos leva a continuar fazendo memória do Senhor na Eucaristia. O gesto do lava-pés, expressivo nesta missa da Ceia do Senhor, celebrada no início da noite, nos mostra Jesus como servo, como um Deus que ama e cuida de todos os seus discípulos, dando a vida por eles. Também a Assembleia Reunida, que é a sua imagem, que é a imagem, símbolo da Igreja, das nações reunidas em torno de Cristo. Meu irmão, minha irmã, uma feliz e santa Páscoa. Paz e bem para você. E nós voltamos a falar da Missa do Crisma, que hoje foi celebrada nas inúmeras igrejas católicas do mundo. Em Lorena, interior de São Paulo, a celebração aconteceu no meio da manhã. Os padres da diocese também renovaram as promessas feitas no dia da ordenação. Aqui na Catedral Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, era possível notar todo o povo piedoso. Na missa do Crisma deste ano, presidida por Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, a alegria no coração também era grande, afinal o povo estava de volta às participações presenciais depois de 2 anos. A gente se sente mais perto dele quando a gente está aqui na igreja, né? A gente se sente mais unido e mais íntimo com ele. E eu vejo que quando a gente ficava em casa, a gente perdeu essa intimidade, essa esperança de estar com ele novamente. Então é uma graça de Deus mesmo. O pastor se alegra com a presença das ovelhas. E a pandemia, ela nos restringiu essa convivência nas celebrações. Então, para nós é um momento de júbilo e de ação de graças. Poder dizer para Deus, bendito seja o seu nome, louvado seja pelo retorno das ovelhas, para que a graça aconteça com a presença delas também. Além da bênção dos Santos Óleos, os padres da Diocese de Lorena se reuniram nesta quinta-feira para renovar as promessas feitas no dia da ordenação. Oportunidade importante de comunhão diocesana e, acima de tudo, de se colocar a serviço da Igreja e do povo de Deus mais uma vez. Através do sacerdócio, essa Eucaristia se perpetua para sempre. E o sacerdote é convidado a entregar-se totalmente a Deus, a ser santo, e hoje ele faz essa sua renovação para ser todo de Deus, para se entregar totalmente à vontade e à missão que Deus espera de cada um de nós. As reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis no site noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa da Ceia do Senhor, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. E às 10h30, ao programa Além da Notícia. Hoje com o tema Jesus Cristo, Homem e Deus, Adriana. E que possamos viver profundamente as celebrações e meditações do Tríduo Pascal. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Boa noite.
Paz para você.